Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do ano aqui no canal. Então eu já queria aproveitar e desejar para vocês aí um feliz ano novo e um 2024 cheio de realizações, muitas aventuras, muitas viagens e muita fotografia, né? E eu queria agradecer também a todos os inscritos que me acompanharam durante o ano passado inteiro, especialmente no finalzinho do ano passado, né, que a gente estava postando mais aqui sobre a viagem que a gente fez lá no Canadá, né? E foi legal porque o último vídeo do ano foi justamente o último vídeo que a gente gravou da série das Montanhas Rochosas, né? Uma série de 12 episódios, que se você não viu ainda, eu vou deixar o card aqui em cima e também tem o link da playlist aqui na descrição. E aí muita gente tem me perguntado aí sobre como que foi essa viagem, né? Do ponto de vista de planejamento, né? Como que foi o nosso roteiro, especialmente os custos, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês e abrir tudinho aqui, todo o meu planejamento. Vou abrir o Excel daqui a pouco e mostrar exatamente quanto que a gente gastou nessa viagem, para quem sabe isso te motivar aí a planejar uma viagem parecida também e quem sabe não fazer exatamente a mesma viagem que a gente fez. Mas antes de mais nada eu queria pedir para você me deixar um like aqui embaixo, parece que não, mas esse seu like aqui, ele é muito importante para mim, ele é muito importante para o crescimento do canal, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas, tá? Então por favor, me deixa o like aqui embaixo. E também deixa um comentário aqui se você já conhece as Montanhas Rochosas, se estava na sua lista ou se você nunca tinha nem ouvido falar, deixa aqui embaixo que eu quero saber. E também deixa a sua inscrição porque essa viagem aqui ela continua para vários outros lugares no Canadá, ela não termina nas Montanhas Rochosas, então fique inscrito aí porque logo logo vai ter novidade. Bom, mas vamos começar o vídeo aqui falando um pouco sobre a região que a gente visitou, né, sobre as Montanhas Rochosas, ou como eles chamam lá de Rocky Mountains, ou simplesmente Rockies, né, para os mais íntimos. E as Montanhas Rochosas, elas não são um único lugar lá no Canadá, né? E nem um único parque nacional. Na verdade, ela é uma cordilheira de montanhas que percorre por dois estados, né? Duas províncias lá no Canadá, que é a província de British Columbia e a província de Alberta. E, para vocês terem uma ideia, tem 6 parques nacionais que compõem toda essa cordilheira, né? E esses parques são, vamos ver se eu vou lembrar, tem o Revelstoke National Park, o Yoho, o Kootenay e o Glacier National Park. Esses 4 aí, eles ficam no lado de British Columbia. E pro lado de Alberta, a gente tem também o Jasper e o Banff, né? Então são esses 6 parques que a gente teve a felicidade de poder conhecer. E em cada um desses 6 parques, né, vocês devem imaginar que tem uma infinidade de trilhas, uma infinidade de atrativos para você conhecer. Então, com certeza, numa viagem de 20 dias, né, que foi a nossa, não tem como você conhecer tudo de todos os parques. Mas a gente conseguiu conhecer um pouquinho de cada um dos parques, pelo menos o que eu acho que seria os highlights de cada um deles, né? Antes de entrar no roteiro em si, eu queria falar um pouco com vocês sobre a melhor época do ano para ir, né? Então a gente foi no mês de setembro, né? O mês de setembro é o que eles chamam de shoulder season, né? Que é uma entre temporadas, né? Então meio que acabou já a temporada de verão, que vai acabar lá para agosto mais ou menos, e ainda não começou a temporada de inverno, né? Que vai começar lá para novembro, dezembro. Então esses meses de setembro e outubro, eles são meio que um limbo, onde teoricamente as coisas são um pouco mais baratas e são um pouco mais vazias, tá? Não sei se na prática se isso foi uma verdade, porque os lugares que a gente visitou, eles estão ainda bastante cheios, mas teoricamente é um pouco mais vazio do que você ir no verão, de repente, né? Então a gente sempre gosta de viajar meio que nessa época do ano, entre temporadas, né? Que seria setembro e outubro, ou mais ou menos lá entre maio e junho, né? Então são épocas boas de você conhecer. Em setembro e outubro eu gosto particularmente, principalmente no hemisfério norte, né? Porque os dias não são tão curtos, né? Então a gente conseguiu um pôr do sol lá por volta de umas 7, 8 horas da noite. Então você tinha bastante luz do dia ainda para aproveitar. Não era tão frio, né? Então a gente pegou aí, sei lá, talvez -2, -3, mas não era assim nada de absurdamente frio. E além disso, as noites elas são escuras. Então depois das 8, 9 horas da noite, você tinha um céu bastante escuro. Ou seja, você tem a possibilidade de ver a aurora boreal se você tiver bastante sorte, igual a gente teve, né? A temporada de aurora boreal por lá vai começar mais ou menos aí em setembro, né? Então setembro, outubro é quando você começa a ter alguma chance de ver, né? Claro que se você for mais pra frente, tipo dezembro, janeiro, fevereiro, aí é muito mais certo que você vai ver, porque as noites são muito mais longas, né? E em setembro também é o comecinho aí do outono, né? Então para quem gosta de fotografar as árvores amareladas, né? Ou aqueles matinhos vermelhos, então mais um ponto positivo aí sobre essa época do ano. E o outro ponto de atenção sobre esses meses é que são os meses onde os ursos estão mais ativos, né? Porque eles estão se preparando, né? Comendo bastante, saindo aí para comer as frutinhas deles, para eles se prepararem para a hibernação do inverno. Então lá para setembro, outubro é onde você vai ter mais chances, mais possibilidades de você trombar com um urso por aí, né? Então para quem gosta de vida selvagem, fotografar vida selvagem acaba sendo legal, mas para quem tem um certo medo aí
de encontrar os bichinhos na trilha, talvez seja um mês aí que você tem que andar um pouco mais precavido aí, sempre com bear spray facilmente acessível, falando bastante durante as trilhas, né, fazendo bastante barulho, para você não acontecer de pegar um urso de surpresa aí e poder acontecer alguma coisa perigosa, né? Agora, a principal desvantagem de você ir no mês de setembro e outubro é que as montanhas ainda não estão nevadas, né? Então a gente acabou de sair lá do verão, onde as montanhas, né, as neves derreteram todas e ainda não teve neve nova para formar aquele pico nevado, né? Então as montanhas ficam todas carequinhas, isso aí é uma pena, né? Porque eu queria conhecer e ver essa paisagem que a gente conheceu com os picos todos nevados, mas isso aí, se você quiser fazer esse tipo de fotografia ou ter esse tipo de vista, acho que é legal você ir lá para maio, junho, né? Que é um pouco antes do verão, então ainda não começou a derreter, mas também depois do inverno forte, né? Então você consegue pelo menos sobreviver por lá. Eu falei um pouco sobre o clima, né? Então o mês de setembro, ele é bem ameno lá, pelo menos da temperatura que a gente pegou. Não foi nada muito absurdo, né? Então os dias, eles eram bastante quentes até. A gente pegou dias aí de 15, 20 graus. Dava para você caminhar sem blusa, tranquilo, né? O sol era bastante forte, praticamente não choveu durante o período todo que a gente esteve lá. Agora de noite e de manhã, aí sim, o frio começa a pegar um pouco, né? Então a gente pegava temperaturas aí talvez de -2, -3, aí no comecinho da manhã e no cair da noite, né? E de madrugada também fazia bastante frio. Então se você for nessa época do ano, na verdade qualquer época do ano que você for para as montanhas, né? Lá costuma ter um clima quase de deserto, né? Onde à noite ele esfria bastante e de dia ele é um pouco mais quente. Então você tem que ir preparado, né? Então com as suas roupas aí, pensando em camadas, né? Segunda pele, uma camada de fleece, um corta-vento, luva, touca. Então isso aí são itens fundamentais aí para você poder visitar as montanhas. E no caso que a gente viajou aí dentro de uma camper van, né? Dormindo dentro de um carro, você tem que também levar sacos de dormir preparados, né? Que vão aguentar temperaturas negativas aí provavelmente, né? Senão você vai acabar passando um certo apuro lá, porque o frio quando pega, ele vem bravo mesmo. Então, falando em carro, né, a gente fez essa aventura toda a bordo de uma camper van, que nada mais é do que um carro normal, uma vanzinha, né, que ele é adaptado para a parte de trás, ele ser tipo uma cama onde você consegue dormir, e também tem uma pequena cozinha lá para você poder se virar, de repente cozinhar alguma coisa, lavar uma louça, alguma coisa simples assim, tá? E eu acho que esse tipo de viagem pelo menos é o tipo que a gente mais gosta de fazer, porque viajar de carro te dá muita flexibilidade no roteiro, né? Que no Canadá não tanto, eu já vou explicar o porquê, mas geralmente você tem bastante flexibilidade para você ir onde você quiser e ficar o tempo que você quiser, sair a hora que quiser, né? Você não fica preso a um itinerário ou preso a uma agência, sei lá, uma excursão, né? A outras pessoas. Então você tem o roteiro completamente livre para você, né? Isso para mim é um ponto fundamental aqui quando a gente vai fazer as nossas viagens, né? Principalmente para quem fotografa, que a gente quer ficar mais tempo, a gente quer fazer foto de pôr do sol, quer de repente voltar lá à noite para fazer uma Via Láctea e tal. Então viajar de carro é sempre uma mão na roda, né? E você poder dormir dentro do carro, cara, é sensacional, porque de repente você consegue já dormir perto do lugar onde você vai fazer as fotos de manhã e de noite, né? Então é um ponto bastante positivo. Fora que é um tipo de viagem que tende a ser um pouco mais barato, porque você vai gastar sim no aluguel do carro, que eventualmente você até gastaria de qualquer forma, né, alugando um carro normal, então esse gasto você já teria, só que você economiza bastante em hospedagem, né? Então a gente não ficou em nenhum hotel, durante a viagem inteira a gente não ficou em nenhum hotel, a gente só ficou em campings, porque lá dentro do Canadá, né, nos parques nacionais, você só pode fazer pernoite dentro de campings, você não pode parar simplesmente em qualquer lugar e dormir, mas os campings, né, vocês devem imaginar que ele é muito mais barato do que você ficar no hotel. Fora que como você tem toda a comodidade, a praticidade de ter uma cozinha lá dentro, né, onde você tem fogareiros portáteis, panelas, e você pode ir parando no supermercado para fazer as suas compras, você acaba não gastando tanto também em restaurante. Então você pode tranquilamente passar a viagem inteira sem gastar um centavo sequer em nenhum restaurante, né? Isso aí é uma economia de dinheiro brutal. E por falar em campings, né, acho que eu comentei isso também, lá no Canadá você não pode simplesmente parar o carro e dormir em qualquer lugar, você tem que ficar dentro de um camping oficial. E esses campings, né, apesar de eles serem bastante grandes, a procura deles é muito alta. Então, se você quiser reservar, e provavelmente você vai ter que reservar um camping, pelo menos nos lugares mais concorridos, né, tipo em Banff, em Jasper e tal, você tem que fazer isso com muita antecedência, tá? Então, a nossa viagem foi em setembro e para vocês terem uma ideia, a gente fez as reservas todas dos campings em maio.
E isso é, de certa forma, meio ruim, porque apesar da Camper te dar toda a liberdade de roteiro que eu comentei aqui, você fica meio que preso nos lugares que você vai dormir, né? Então, durante o dia, você pode sim andar para onde você quiser, só que você tem que ter certeza que no final do dia você chegou lá no destino, porque é lá que você vai ter que passar a noite. Você não pode mudar essa reserva, né? Então, isso acabou atrapalhando um pouco, né, nesse sentido, né? Você não tem, assim, tanta liberdade igual a gente teve em outros países que a gente visitou, tipo na Islândia e na Noruega. Bom, mas agora sim, vamos aqui pro computador que eu vou mostrar pra vocês aqui como que foi todo o nosso roteiro, todo o nosso planejamento e também como que foi o nosso planejamento de custos aqui dessa viagem. Muito bem, galera, então isso aqui é o planejamento da nossa viagem e toda viagem que a gente faz, a gente monta um Excel bem parecido com esse aqui, né, com a listagem aqui de todos os dias, qual que é o dia da semana pra gente saber qual o lugar que a gente vai pegar de repente no sábado e domingo, né, esperando já que aquele lugar já vai estar mais cheio e tal, então é legal a gente ter o dia da semana, a data, eu costumo colocar aqui o horário de nascer e pôr do sol também, pra gente poder se orientar em quanto tempo de luz a gente tem. Dependendo da viagem, se for uma viagem que eu busco fazer fotografia de Via Láctea também, eu costumo colocar aqui a fase da lua, pra gente saber quando que é a lua nova e tal, mas como não era o caso aqui dessa viagem, eu acabei não colocando, né? E todo dia a gente tem aqui um ponto de partida, um ponto de destino, onde que a gente vai fazer o overnight, né? Onde é que a gente vai dormir, qual que é a distância que a gente vai percorrer em quilômetros, o que que a gente vai fazer nesse dia. Aqui tem alguns detalhes aqui de quando você viaja numa camper van, né, que você não tem banho todo dia à disposição de você, então eu coloco aqui os dias que a gente tem banho, porque de repente se tiver um dia sem banho, eu procuro não deixar vários dias seguidos sem banho, né? Então, no máximo, se for ver aqui, a gente deve ter aqui, talvez esses 2 dias aqui que a gente não conseguiu tomar banho, mas são dias pontuais, né? Aqui cozinha, né? Se o camping oferece lugar pra gente fazer a nossa própria comida, né? Se tem cozinha e tal. No caso aqui, nenhum camping tinha cozinha mesmo, mas todos os campings tinham aquela mesinha que você conseguia cozinhar em cima, né? Como fez tempo bom, né? Não choveu, então a gente conseguiu usar tranquilamente. Coloco aqui se a gente vai ter disponibilidade de água potável dentro do camping também. Coloco também, como a gente viajava para muitos lugares que eram meio remotos, né? Aí eu colocava aqui se esse lugar que a gente ia tinha disponibilidade de mercados e coisas assim, né? Pra gente poder fazer a compra dos nossos mantimentos. Então vocês podem ver que a gente passou vários dias aqui em lugares bem isolados, que não tinha absolutamente nada, né? Nenhum mercadinho local não tinha nada. E aí a gente tentava também combinar o roteiro aqui para passar em locais estratégicos que a gente poderia fazer a compra dos nossos mantimentos, né? Então a gente comprou aqui, por exemplo, lá em Lake Louise, a gente fez a nossa compra lá. Aí aqui perto, acho que se não me engano é em Kenmore, né? A gente fez outra compra aqui. Então são os dias que a gente conseguia fazer supermercado, né? E aqui alguma observação, né? Se o camping já está reservado, se ainda precisa reservar alguma coisa, esse tipo de coisa, né? Qualquer observação eu coloco nesse campo aqui. E na verdade esse roteiro ele nasce de um documento Word muito mais completo que esse aqui, para falar bem a verdade, é a Elina que começa montando, né? Então a gente tem os trabalhos bem divididos aqui em casa, a Elina ela começa a pesquisar bastante blog, ver lugares para visitar, lugares bonitos, trilhas legais para fazer, e ela vai colocando tudo aqui, né? Então ela vai meio que até organizando em dias, né, que dá pra fazer em alguns dias, aí depois a gente começa a quebrar isso em Excel, ver se não vai ficar muito longe, ver se não vai ficar muito fora de mão, ver se não é melhor inverter uma coisa com a outra, daí depois a gente sai com esse Excel mais resumido, né? É basicamente isso que a gente tem aqui de planejamento. Eu não vou entrar aqui em dia a dia aqui do nosso roteiro, porque isso vocês podem ver nos 12 vídeos da série aí que a gente gravou lá nas Montanhas Rochosas, que você não assistiu, né? Tem o card da playlist aqui na descrição, então assiste lá que tem os 12 dias completos. Na verdade não são 12 dias, são 12 vídeos, né? Porque tem vídeos que a gente gravou em 2 dias, né? Mas no total foram aí mais ou menos 20 dias de viagem, tá? Mas tá, tudo que a gente fez aqui tá nos vídeos lá. E agora eu quero entrar com vocês aqui na parte do budget, né? Então muita gente pergunta pra gente quanto que a gente gastou nessa viagem. E eu vou falar pra vocês que é uma viagem cara, né? Na verdade, viajar é caro, viajar pro exterior é mais caro ainda por conta do dólar, né? O nosso câmbio não é favorável aí quando a gente viaja para determinados lugares, né? Como nos Estados Unidos e no Canadá, pra Europa também, né? Pro Canadá é um pouco melhor, porque o dólar lá não é tão caro quanto o dólar americano e não tão caro quanto o euro, então a gente chegou a pagar um preço médio de dólar canadense na faixa de uns 3,87 mais ou menos, tá? Então, uma dica legal, se você for viajar para o exterior, isso aqui não é um anúncio pago nem nada disso, é uma dica de amigo mesmo.
Se você for viajar para o exterior, não leva cartão de crédito internacional daqueles do seu banco, tá? Porque se você gastar lá, você vai pagar o IOF, né, de 6,38%, se não me engano. Então não é negócio. Não é negócio também você levar muito dinheiro em espécie, né? Porque, enfim, dinheiro é sempre, né, tem o risco de você perder, ser roubado, alguma coisa assim. Então o que a gente fez foi fazer uma conta lá no aplicativo da Wise, né, e receber um cartãozinho desse aqui. Eu vou deixar meu link de convite aqui embaixo, que acho que vocês devem ganhar uns trocados de dólar, acho que eu também ganho pela indicação e tal. Então se vocês quiserem abrir uma conta na Wise, eu super recomendo. Então todos os lugares, a gente vai abastecendo aqui numa taxa muito boa. Parece que eu tô falando jabá, né, pessoal? Mas não é jabá mesmo, tá? É uma taxa muito boa de dólar que a gente pegou. E aí você faz o Pix na hora lá, converte pra cá na hora, então é muito, muito prático. E aí você não paga tanto IOF, né? Não paga tanto imposto. Então é uma dica bem legal e você economiza bastante de imposto fazendo esse esquema. Isso serve também para quando, sei lá, você vai comprar alguma coisa na Amazon dos Estados Unidos, vai fazer uma compra em dólar, né? Vai comprar, sei lá, um Nick Collection da vida, um software de edição, qualquer coisa você vai gastar em dólar, ao invés de você passar no seu cartão de crédito, você passa pelo cartão da Wise, que você evita pagar IOF, tá? Então, dica de amigo aí, tem o link do meu convite aqui na descrição, então se inscreve lá. Mas voltando aqui, né, então eu tava falando que não é uma viagem barata, né, viajar sai caro, mas a gente tentou fazer aqui do esquema mais barato possível aqui pra gente conseguir economizar, né? E lembrando aqui que os gastos aqui são para 2 pessoas, então se você for com um amigo ou se você for com a esposa, né, no caso eu fui com a minha esposa, vocês conseguem meio que dividir isso em 2, né, acaba não ficando tão pesado para ninguém. Então, bom, aqui a gente tem aqui as reservas dos campings, como eu disse lá no começo do vídeo, todo camping que a gente se hospedou, principalmente nos parques nacionais, a gente fez a reserva com muita antecedência, então a gente fez a reserva em maio para viajar em setembro, então eu recomendo que se vocês forem viajar para as Montanhas Rochosas, já comecem a pensar nas reservas, né? E os campings, eles vão sair aí, dependendo do camping, na faixa de 40, 50 dólares a diária, né? Para um carro e 2 pessoas. Então, teve alguns campings aqui que o valor sai um pouco mais alto, né? Porque a gente ficou lá, por exemplo, 4 noites, a gente ficou 2 noites nesse aqui. Mas na média aqui, sai mais ou menos aí uns 40, 50 dólares a diária, tá? E aí a gente tem aqui todos os gastos aqui dos nossos campings. Eu coloquei aqui também os gastos dos Park Pass. Então, para você visitar os parques nacionais, você precisa pagar, né, o ingresso do Parque Nacional, digamos assim. E aí, a dica que eu dou é você comprar o Discovery Park Pass, que é um passe que você consegue visitar todos os parques nacionais por um período aí de 1 ano, se eu não me engano. E aí você compra online, recebe na sua casa, é super tranquilo, é uns cartãozinhos que você coloca no espelhinho do carro lá, e você tá livre para andar por todos os parques nacionais naquele período, né? Esse Park Pass, ele é um pouco caro, ele foi 151 dólares, mas é muito mais barato do que e muito mais prático também do que você ir lá e comprar em cada parque nacional que você vai lá e compra o ingressinho dele, tá? Então essa aqui é uma dica legal também. E no caso de Kananaskis, que não é um parque nacional, mas você precisa de um Conservation Pass, que você compra, se eu não me engano, você compra online também, por um aplicativo. E aí eu coloquei aqui também o gasto aqui do Conservation Pass de Kananaskis, tá? Então aqui tem um total aí de mais ou menos 200 dólares aí de entradas de parque nacional. Aqui a gente tem o aluguel aqui da nossa camper van, né, da Wicked. Como eu disse para vocês, a gente conseguiu aqui uma taxa muito boa de mais ou menos 40 dólares a diária, só que você tem que adicionar mais seguro, não sei o que. Saiu aí no total de 20 dias, 1.600 dólares, tá? Que para mim, eu acho que ficou um preço bastante razoável, né? Considerando que a gente não ia gastar com nada mais aí de hotel e somente os campos e tal, acho que ficou legal. E a Wicked, ela tem um limite de quilometragem de 160 km por dia somente, né? E aí o que você passar disso, você tem que pagar acho que 16 centavos de dólares por quilômetro passado. A gente passou dos 3.200, a gente chegou a quase 4.000, só que a Wicked não cobrou isso da gente, né? Até porque a gente teve problema com o carro, tá? Acho que eles não ficaram nem confortáveis em falar, agora você tem que pagar mais tanto, né? Então eles falaram, não, pode deixar quieto isso aí. Então a gente não teve que pagar essa taxinha a mais. Mas eu acho que ia ficar aí em torno de 100, 200 dólares, mais ou menos, dessa taxa de quilometragem extra que a gente rodou, tá? Aqui a gente fez um cálculo médio de combustível. Aqui eu chutei o combustível para cima, coloquei o combustível estimando a 2 dólares por litro. Chegando lá, tava menos do que isso. Em Alberta é mais barato, né? É bem mais barato do que British Columbia. Na verdade, as coisas todas em Alberta são bem mais baratas por conta dos impostos, né? Tem um imposto a menos lá.
E aí o combustível em Alberta estava na faixa, se eu não me engano, de 1,50, alguma coisa assim. E lá pra perto de Vancouver tava na faixa de 2, 1,98, 1,9 alguma coisa, né? Então, na média, eu chutei alto, falei, bom, é melhor estimar pra cima do que pra baixo, vamos chutar aí 2 dólares o litro. A gente chutou um consumo médio de 10 km por litro, mas, cara, nem de longe fez isso, a van consumia muito mais do que isso, a gente fazia, sei lá, 8 km por litro. Então, uma coisa meio que compensou a outra, a gente estimou 3.200 km, a gente rodou um pouquinho a mais, então, a gente tinha estimado mais ou menos 640 dólares de combustível e foi mais ou menos o que deu mesmo, tá? Talvez tenha passado um pouquinho mais. E a gente também tem aqui os gastos de internet, né? Então, a gente comprou um chip de 30 dias e deu 50 dólares, né? E aqui, eu não coloquei nada aqui, na verdade eu apaguei, mas você pode, porque isso aqui é muito pessoal, né? Você pode definir quanto de budget, além do que está previsto já, né? Quanto de budget você vai ter por dia para gastar. Digamos, sei lá, para restaurante, para... eu quero, sei lá, comprar um presente, sabe? Esses gastos extras, né? Fora também a comida que eu já vou entrar aqui, né? Então se a gente somar essa coluna toda aqui, né? Com todos os gastos previstos aqui, deu mais ou menos 3.100 dólares a viagem toda, né? Isso, convertendo o dólar aí para 3,87, que a gente pagou aqui no preço médio, né, lá na Wise, isso deu mais ou menos aí, chutando aí 12 mil reais, tá? 12 mil reais para 2 pessoas, então 6 mil reais por pessoa para você fazer essa viagem toda, né? Mas fora esses gastos aqui, a gente tem alguns gastos extras também, né? Principalmente com relação a supermercado. Então, como a gente não parou em restaurante, né? A gente ficou só fazendo a nossa própria comida, né? Comprando as coisas do supermercado e a gente mesmo cozinhando. A gente economizou bastante, né? Com o restaurante. Mas a gente teve um gasto aqui de 500 dólares em supermercado. Que também acho que é um gasto ok aí dentro do previsto, né? Aqui a gente tem também uma conta das gasolinas, né? Dos abastecimentos que a gente fez. Então a gente deixou tudo planilhado certinho. Deu 677 dólares aqui de gasolina e o nosso budget estava estimando aqui, ó, 640. Então você viu que deu quase em cima, por isso que é legal você ter todo esse planejamento aqui orçamentário para você não estourar, né, não sair no vermelho aí na sua viagem, né? Então deu certinho aqui, então a gente pega aqui os 500 dólares que a gente gastou em supermercado. Eu vou jogar aqui no nosso budget diário só para refazer as contas aqui. Então no final, né, contando o supermercado também, a gente gastou aí 3.600 dólares, que dá mais ou menos 14 mil reais, então dá mais ou menos 7 mil reais por pessoa para a gente fazer essa viagem, contando o aluguel do carro, contando já alimentação, contando todos os campings, contando gasolina, 7 mil reais por pessoa. E aí fora isso, claro, você tem o gasto com a passagem aérea, né, para Vancouver, que é uma passagem cara, principalmente nessa, não sei, depois da pandemia parece que tudo ficou muito mais caro. E a gente conseguiu pagar aí mais ou menos 5 mil reais por pessoa uma ida e volta para Vancouver, né? Pela Aeroméxico. Mas tem outros voos que a gente tava vendo que tava sendo muito mais caro do que isso, né? Então a gente deu sorte aí de pegar um voo relativamente barato aí, de mais ou menos 5 mil reais por pessoa. Aqui também a gente tem um mapa mais ou menos do roteiro que a gente fez. Não é exatamente isso, a gente mudou bastante coisa, mas a gente fez basicamente o roteiro de Vancouver até Vernon, onde a gente passou a primeira noite. De Vernon a gente veio até Revelstoke, né, que foi o primeiro parque nacional que a gente visitou aqui, o Revelstoke National Park. Aqui pertinho, não sei bem aonde aqui, mas tem o Glacier National Park também, que a gente visitou. E aqui a gente começa a entrar pelas montanhas rochosas aqui, passando por Golden, chegando aqui em Lake Louise. A gente visitou essa parte aqui, que é o Kootenay National Park. Depois a gente veio aqui para baixo, na região de Kananaskis. Voltamos aqui para Canmore. De Canmore a gente veio para Banff. E aí a gente foi subindo aqui a Icefields Parkway em direção a Jasper, que fica aqui em cima. E aí de Jasper a gente começou a voltar, né? Então a gente passou aqui por Mount Robson, a gente voltou aqui por Clearwater, Kamloops, Lillooet e Vancouver, né? Essa parte da viagem aqui a gente não colocou nos vídeos aqui, né? Eu até gravei algumas coisas e tal, não sei se eu vou colocar esses vídeos no canal ou não. Fizemos algumas fotos aqui no caminho, a gente conheceu umas cachoeiras aqui em Clearwater, a gente fez algumas fotos aqui em Lillooet também, aqui em Mount Robson a gente fez uma trilha, mas acho que o highlight da viagem mesmo, ele termina no vídeo do final do ano, né, que a gente terminou aqui em Jasper, aqui no Whistler's Campground, que foi aqui onde a gente viu aquela aurora boreal. Então, de novo, pessoal, se vocês quiserem ver esse roteiro completo aqui, que a gente fez passo a passo cada dia, assiste lá os 12 episódios da série, que tá tudo bem detalhadinho. Galera, então pro vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se animado, né, a de repente colocar o Canadá
na sua lista de desejos aí, de repente da próxima viagem. Se esse vídeo ajudou, não esquece que deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E ó, lembrando que a gente tem ainda mais um monte de vídeo pra postar aqui do Canadá, fora das Montanhas Rochosas. Então fiquem ligados aí no canal e a gente se fala na terça-feira que vem. Fui!